ensina a obedecer, reverência a ter e humilde ser. No agir, também no pensar, bem nos sintes estar, tua pureza achar. Faz nascer a fé, permitindo ver teu sublime amor e grandioso poder. Tua verdade não falhará, sobre quem não crer prevalecerá. Fala, ó Deus, renova ao pensar, faz-nos desejar o que tens para nós. Tuas verdades não mudarão e ecoarão para sempre. Nas promessas firmes pela graça e pela fé iremos, pois conosco estás. Fala, ó Deus, de tua igreja se erguer e a terra se encher da tua glória. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 107. Salmo 107, no versículo 20, nós lemos assim, Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Eu lembrei deste versículo esta semana, estes dias que estamos a viver, em que falamos de doença, falamos da necessidade de cura, falamos muito sobre mortes e aflição. E eu lembrei deste versículo e por isso deste salmo. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Não é o único texto na Bíblia que apresenta o nosso Senhor, o nosso Deus, como aquele que sara, aquele que cura. Mas nós sabemos, temos aprendido pelas Escrituras que não é apenas de cura física que nós precisamos. Na verdade, essa não é a cura mais importante. Esse não é o nosso problema mais grave. O Salmo 103, versículo 3 e 4, diz que Ele, o Senhor, é quem perdoa todas as nossas iniquidades, as tuas e as minhas. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e misericórdia. O pecado é a nossa principal doença, é a nossa mais grave doença, é aquela que nos condena à morte eterna. E nós lemos na palavra do Senhor que é Ele que nos sara dessa mais grave enfermidade. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. E as enfermidades surgem por causa
das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado, por termos desobedecido a Deus, não termos atendido à sua voz, aos seus mandamentos, à sua lei, à sua direção. O pecado entrou no mundo. O pecado tem entrado nas nossas vidas. Mas é o Senhor que sara. É Ele que envia a sua palavra e sara. O Salmo 147 diz que o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. É esta atitude que precisamos ter ao nos aproximarmos de Deus e da sua palavra. Acabamos de orar pedindo que Deus fale, que Ele nos envie a sua palavra. Mas precisamos de ter essa atitude humilde, como nós também cantamos há pouco. Precisamos ter reverência e humildade. Na expectativa que o Senhor também nos envie a sua palavra, que também faça nascer a fé naqueles corações onde ainda não existe a fé. Nós queremos orar pedindo ao nosso Deus que fale conosco. O Salmo 147 diz: Louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Por isso nós também vamos cantar hoje. Hoje é um dia apropriado para cantar. Hoje é o dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, a vida que temos nele e a vida eterna que nos aguarda. Eu gostaria de fazer agora uma oração, porque nós vamos ler mais da palavra do Senhor. Pedir então que Ele fale conosco. Vamos orar. Nosso Deus, nós acabamos de cantar acabamos de orar, acabamos de pedir que Tu fales conosco. E temos a Tua palavra aberta diante de nós. E a expectativa é grande, Senhor, que Tu fales conosco por meio deste livro. Nós sabemos que a humanidade está doente. Sabemos que temos doenças. E a mais grave delas é a nossa iniquidade, é o nosso pecado. E Pai, nós rogamos que Tu nos abras os olhos, o entendimento. Aqueles que ainda não têm fé, nós pedimos a Deus que por meio da leitura da Tua palavra, por meio do anúncio, da proclamação, que Tu faças nascer a fé em corações ainda duros e incrédulos. Permite, Senhor, que o Teu sublime amor, que a Tua graça, a Tua verdade sejam vistas neste dia, na terra onde a Tua palavra está a ser anunciada e proclamada. Nós pedimos isto confiantes em Ti, Tua graça, no Teu amor. No nome de Jesus. Amém. O Senhor enviou a Sua palavra e sarou. Isto é o que nós lemos nos Salmos, é o que lemos em várias histórias do Velho Testamento. Mas eu gostaria que nós olhássemos também para algumas histórias no Novo Testamento agora. Em Mateus, no capítulo 8, nós lemos a história da cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade,
Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O Senhor Jesus enviou a sua palavra. E conforme a palavra do Senhor e conforme a fé daquele homem, o seu servo foi curado. Jesus tem poder para enviar a sua palavra e sarar. Uma outra história em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. Marcos 7, 24 a 30. A história da mulher Sirofenícia. Vemos que, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, portanto Jesus, tendo entrado numa casa, ele queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demónio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhe disse, por causa desta palavra podes ir. O demónio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demónio a deixara. Jesus tem poder para enviar a sua palavra e sarar, e curar e libertar. À distância mesmo, por meio da fé, de um pedido feito por uma mulher simples, humilde, quebrantada, contrita. O Senhor, que tem poder para enviar a sua palavra e sarar, Ele livrou do que era mortal. Uma última história nos Evangelhos. Gostaria de ler em João, no capítulo 4, a história da cura do filho de um oficial do rei. Em João, Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 46, nós lemos que Jesus se dirigiu de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa.
Jesus tem poder para enviar a sua palavra e sarar. É Ele o autor destas curas, destes milagres, destes livramentos. É Ele o autor da salvação, é Ele o autor dos verdadeiros milagres. É Ele o verdadeiro refúgio e protetor. Jesus é o personagem principal deste livro, de todo este livro e também deste salmo, do Salmo 107 para o qual estamos a ler, a olhar. É a história de Jesus, é a história do Evangelho, é a história do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Cristo. É o Evangelho, a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lemos isto em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. O poder de Deus para a salvação, e a palavra salvação, na língua original, ela traz essa ideia de livramento, de preservação. Interessante que num dos dicionários da língua grega, nós lemos que a palavra salvação é o livramento da moléstia de inimigos. Refere-se, obviamente, também e principalmente à salvação futura, no contexto dos cristãos. E quando falamos em salvação futura, falamos desses benefícios, do conjunto dos benefícios e das bênçãos que os cristãos redimidos de todos os males desta vida gozarão após a volta visível de Cristo do céu, no reino eterno e consumado de Deus. Há males nesta vida, há doenças nesta vida, há tristezas, há frustrações nesta vida. Nós aguardamos o livramento destes males, a cura destes males. Esperamos que isto aconteça quando o Senhor Jesus nos chamar, ou quando Ele vier nos buscar. Mas precisamos lembrar que o Evangelho, a sua palavra, é esse poder para nos livrar, para nos sarar, para nos curar. Ele deixou-nos o seu falar, as suas palavras. Ele deixou-nos o seu ensino, a sua doutrina, a sua vontade revelada. A palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Enviou a sua palavra e sarou, e livrou do que era mortal. Interessante aquilo que Jesus diz aos discípulos em João 15:3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos livra, que nos preserva, que nos salva, que nos sara, que nos livra da moléstia de inimigos. É a palavra que nos garante os benefícios e as bênçãos vindouras. Jesus tem poder para enviar a sua palavra e sarar. É por isso que se torna muito importante a forma como nós usamos a palavra de Deus. Há questões difíceis, há pensamentos muito elevados e muito mais profundos do que nós podemos alcançar. Mas aquilo que Deus tem preparado para os que o amam tem sido revelado pelo Espírito Santo para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente e nós aceitamos essas coisas por causa da ação do Espírito Santo em nós. Essa ação de nos dar a mente de Cristo, de nos fazer como Cristo. Nós precisamos da palavra para alimentar a nossa alma, tanto como precisamos de pão para alimentar o nosso corpo. Nós sabemos disso claramente escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por isso que Ele nos envia a sua palavra. Foi assim que Jesus também resistiu à tentação. Em Mateus 4, nós lemos que não só de pão, Jesus citando a lei, citando o Deuteronômio, Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso que nós pedimos: Senhor, fala, envia-nos a tua palavra. Fala conosco, Senhor.
Nestes dias lembrei, e é difícil de esquecer, o que eu vivi recentemente no Brasil, especialmente no curso O Pastor Líder. Eu tive a oportunidade de partilhar com os irmãos uma das palestras que mais nos impressionou e que causou grande impacto nas nossas vidas, nossas famílias, da irmã Diane Ellis. Uma das frases que ela nos deixou, baseada no Salmo 23 e dando conselhos para os pastores entenderem as suas esposas, como é que a esposa de um pastor pensa, e na verdade temos aplicado isto e entendido que não são só as esposas dos pastores, são as esposas dos cristãos, dos homens crentes, que devem ser pastores das suas casas, das suas famílias, devem dirigir as suas mulheres e os seus filhos, espiritualmente conduzi-los nos caminhos do Senhor. Mas esta irmã disse que nós precisamos de ter humildade para aprender a ensinar. Precisamos ter humildade para aprender a ensinar. Temos aprendido a desenvolver uma crença em Deus e na Sua Palavra com as seguintes marcas. E vamos falar de assuntos difíceis acerca deste entendimento de Deus, da Sua Palavra. E precisamos ser humildes para entender estas coisas, para falar sobre estes assuntos. Uma das marcas da forma como cremos em Deus, da nossa teologia, do nosso método de interpretação da Sua Palavra, é fazer esta distinção entre Israel e a Igreja. Nem todos os cristãos fazem esta distinção entre Israel e a Igreja. Nem todos aqueles nossos irmãos preciosos, muitos deles nossos professores, que nós gostamos de ouvir, nem todos estes fazem uma distinção clara entre Israel e a Igreja. Mas esta é uma marca importante para a nossa Igreja, para a nossa vida, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que temos desenvolvido como uma crença em Deus e na Sua Palavra, a forma de usar a Palavra do Senhor. Charles Ryrie não foi nosso professor, mas ele influenciou professores nossos. Nós lemos alguns dos seus livros, temos a sua Bíblia anotada nas nossas mãos, nas nossas casas. Este homem que Deus usou para instruir a sua igreja, ele falou de algumas características e algumas marcas importantes acerca da forma como nós lidamos, como interpretamos a Palavra de Deus. E esta é uma das marcas importantes que nós temos aprendido a desenvolver, a abraçar. É fazer esta distinção entre Israel e Igreja. Temos também aprendido a interpretar consistentemente, de uma forma literal, as Escrituras. Então, outra marca é essa interpretação consistentemente literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica. Então, o esforço inicial de entender literalmente aquilo que está escrito, as palavras que foram inspiradas. E quando não é possível, então, procurar entender o sentido espiritual ou alegórico, mas procurar primeiro o sentido literal da profecia bíblica, da revelação de Deus. Uma outra marca é a crença de que o propósito de Deus para a história no mundo é a glória do próprio Deus, é a sua glória. Não é o nosso bem-estar, não é a nossa felicidade, a nossa alegria, mas é a sua glória. Esse é o propósito de Deus para a história. É isso que nós vamos percebendo nas Escrituras, tem tudo a ver com Ele, com a glória dEle, tem tudo a ver com o nome dEle. Não é com a nossa felicidade e bem-aventurança. Mas é verdade que nós somos muito mais felizes e bem-aventurados à medida que nós aprendemos a ter alegria na glória de Deus. Quando nós alinhamos os nossos objetivos e propósitos de acordo com os de Deus, e aí sim há verdadeira felicidade e alegria, porque Deus é honrado, Ele é glorificado e nós somos também felizes e ficamos alegres.
Esta questão da hermenêutica, da interpretação dos textos, não é uma questão fácil. E por sabermos que não é uma questão fácil, nós queremos apresentar algumas crenças que são essenciais na forma como nós temos entendido Deus e a Sua Palavra, a forma como lemos os Salmos, a forma como lemos a lei, os profetas, a poesia do Velho Testamento. E precisamos então lembrar que o Novo Testamento não substitui a intenção original dos escritores do Antigo Testamento. Aquilo que Moisés tinha intenção de escrever não pode ser substituído por nenhum texto do Novo Testamento, corrigindo, alterando, acrescentando a intenção de Moisés, ou de Davi, ou de Salomão, ou de Jeremias. Precisamos entender o que Deus estava a fazer naquele momento com aquele homem, com aquele escritor, com aquele profeta, e perceber a intenção original desse autor e perceber o contexto e a quantidade de informação e de revelação que Deus tinha dado naquele momento e partir daí para depois então podermos aplicar lições espirituais à nossa vida. É verdade que nós seguimos o Novo Testamento. Os mandamentos para a nossa família, para a nossa alma, estão no Novo Testamento. Por isso nós precisamos de desenvolver também esta crença que para nós é essencial, a forma de entender Deus e a Sua Palavra. Israel e a Igreja são distintos. Assim a Igreja não pode ser identificada com o novo e verdadeiro Israel, como sendo o novo, como sendo o verdadeiro Israel. Porque o Novo Testamento refere-se à nação de Israel como Israel, mesmo após o estabelecimento da Igreja. Em Atos, em várias passagens, várias referências ao povo de Israel, mantém-se a expressão israelitas. Mesmo depois da Igreja ter sido estabelecida. Por exemplo, em Romanos, também no capítulo 10, a oração de Paulo pelo Israel natural, nessa oração há uma clara referência a Israel como um povo nacional distinto e fora da Igreja. Paulo escreve à Igreja, Paulo considera-se parte da Igreja, mas ele ora pelo Israel natural, que convivia com a Igreja. A Igreja não rouba as bênçãos de Israel. Em Romanos, no capítulo 9, versículos 3 e 4, nós percebemos aquilo que pertence a Israel. Aquilo que Deus deu a Israel, a Igreja é verdade que ela é herdeira dessas bênçãos, dessas maravilhas, como a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas. É de Israel que descende o Cristo, segundo a carne. Mas a Igreja não rouba as bênçãos de Israel. Essas são bênçãos de Israel. É a eles que pertence essas características. Há, portanto, uma distinção no Novo Testamento do Israel natural, do povo, que é a descendência de Jacó, e do novo povo, que são aqueles nascidos de novo, agregados, congregados de todas as nações, que juntos com os crentes israelitas formam a Igreja. Uma outra característica importante acerca da forma como nós temos aprendido a crer em Deus e na Sua Palavra é que há uma unidade espiritual. Existe unidade espiritual na salvação entre judeus e gentios. Apesar de serem povos diferentes, há uma unidade espiritual. Contudo, há um papel futuro para Israel como uma nação. Nós acreditamos nisso, que Deus vai lidar no futuro, especificamente com Israel, por causa das promessas
que estão especialmente nos profetas do Velho Testamento, especialmente no livro de Daniel. Mas há uma unidade espiritual na salvação entre judeus e gentios. Há um novo povo, que é a Igreja, que inclui israelitas, mas também inclui homens e mulheres de todas as raças, tribos, povos, nações e línguas. A nação de Israel, uma outra característica é esta, que a nação de Israel será salva e restaurada como uma identidade e função única em um futuro reino milenar na Terra. É isto que nós temos acreditado, temos entendido, que esse reino milenar será o cumprimento de todas essas profecias e promessas feitas a Israel, que serão gozadas e usufruídas aqui na Terra. Um texto importante acerca deste assunto, eu creio que está em João no capítulo 4. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João 4. Vamos ler a partir do versículo 20. A pergunta é acerca da adoração. A pergunta é acerca da forma de crer em Deus, de nos relacionarmos com Deus. Aquela mulher samaritana perguntou a Jesus, ou afirmou, quando conversava com Jesus, disse: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, Jesus disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas prestem atenção ao versículo 23. Mas vem a hora e já chegou. Eu creio que aqui, com a vinda de Jesus, com o começo da sua igreja, chegou esta hora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa então que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É este tipo de adoração que nós queremos ver acontecer nas nossas casas, nas nossas reuniões. Por isso, nós temos entendido que a verdadeira adoração não acontece apenas ao domingo, às 10h30. A verdadeira adoração não acontece apenas no templo ou no santuário. Até porque nós nem chamamos este lugar que nos reunimos de templo ou de santuário. Mas sabemos que há irmãos nossos queridos, irmãos preciosos, irmãos com quem nos identificamos com tantas coisas, que chamam de templo ao lugar das suas reuniões, chamam de santuário ao lugar das suas reuniões. Mas essa não tem sido a nossa crença, não tem sido a nossa conclusão acerca daquilo que nos tem sido ensinado pelos nossos professores, os nossos irmãos, os nossos mestres, aqueles a quem o Senhor tem dado dons, tem dado capacidade de usar a sua palavra para ensinar. Nós temos recebido esta influência de irmãos também muito piedosos, muito comprometidos com a palavra do Senhor, com uma vida de santificação, em que eles nos têm ajudado a entender que a verdadeira adoração não acontece apenas quando dirigida por um pastor ou presbítero, mas ela deve acontecer todos os dias da semana. Podemos conferir com Romanos capítulo 14, versículo 5. A verdadeira adoração, ela deve acontecer em qualquer lugar. E nós temos entendido que, especialmente em casa, a nossa família, as nossas famílias, nós temos percebido que o lugar onde é mais difícil adorar verdadeiramente o Senhor é no contexto familiar. É nos relacionamentos mais íntimos. É onde há mais confiança, onde há muitas vezes mais liberdade para que a nossa carne assuma o controle. É nesse lugar em que nós precisamos lembrar que temos um Deus
que é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração, de ser imitado, de ser obedecido. Então, especialmente em casa, nós devemos ser verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração, ela pode ser dirigida por qualquer varão. Porque 1 Timóteo 2,8 diz que Deus espera, e falou por meio de Paulo, que os homens se ergam, levantem mãos santas em todo o lugar e que o façam sem ira e sem animosidade, para dirigir a adoração, para conduzir o povo a se relacionar com Deus, a crer nele, a usar a sua palavra. Portanto, verdadeira adoração é, e voltando agora ao Salmo 107, a verdadeira adoração, e é assim que o Salmo começa, é render graças ao Senhor. Render graças. É agradecer, é transmitir a nossa gratidão. A versão grega do Velho Testamento, ele começa este Salmo com a expressão Aleluia. Porque a expressão Aleluia ela é uma expressão de louvor, de render graças, de exaltar o Senhor. Rendei graças ao Senhor. Aleluia, louvem o Senhor, exaltem o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E foi assim que Jesus se relacionou com o Pai. Em João 17, Jesus dirige-se a Deus como Pai. E esta é uma palavra que transmite honra, que transmite este espírito de adoração. E Jesus diz na sua oração que deseja que os seus discípulos conheçam o Pai, o único Deus verdadeiro. No versículo 4, Jesus diz que glorificou o Pai na terra. No versículo 6 diz que Ele manifestou o nome do Pai, o nome de Deus aos homens. Aqueles homens que o Pai lhe confiou no mundo. Eram teus, diz Jesus ao Pai. Tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É a palavra que vem de Deus que mostra quem Jesus é, de onde vem Jesus. Isto é reconhecer Deus e render graças ao Senhor porque Ele enviou Jesus e enviou a palavra. Versículo 11, Jesus diz, Pai Santo. Ele está a adorar o seu Pai, Ele está a honrar o seu Pai. E nós precisamos lembrar que o nosso Deus é santo. É assim que nós o adoramos, reconhecendo a sua santidade. No versículo 14 desta oração, em João 17, Jesus diz, eu tenho dado a tua palavra. Versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste, porque eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu tenho-lhes enviado a tua palavra. Versículo 26, eu fiz com que eles conhecessem o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E é assim que Deus é adorado. Quando lhe rendemos graças e reconhecemos a sua bondade, a sua misericórdia enviando Jesus, assim como o próprio Jesus reconheceu que foi enviado pelo Pai, a maior evidência da bondade, da misericórdia, do amor do nosso Deus. Um outro texto interessante de olhar à luz do versículo 1 do Salmo 107 é Marcos, capítulo 10, aquela interação de Jesus com o homem rico. Quando aquele homem correu ao encontro de Jesus para lhe perguntar, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O próprio Jesus reconheceu que Deus é bom. E ele corrigiu aquele homem, ou pelo menos interpelou na pergunta. Ele confrontou com essa pergunta
querendo saber se ele reconhecia que Jesus é o próprio Deus. Porque Deus é bom. Ninguém é bom senão Deus. A adoração, a verdadeira adoração é, portanto, render graças ao Senhor que é bom, cuja misericórdia dura para sempre. A verdadeira adoração, ela é oferecida pelos remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo. Isso está no versículo 2 do Salmo 107. É interessante olhar para Tito, no capítulo 2, versículo 14, quando nós lemos que Jesus se deu por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Foi para isso que Jesus morreu. Para reunir um povo, para remir, para comprar, para resgatar um povo, para fazer seu. Em Atos 26, quando Paulo conta a sua conversão e conta o que Jesus lhe disse quando o chamou para o ministério, no versículo 18 de Atos 26, nós lemos as palavras que Jesus dirigiu a Paulo. Disse que o ministério de Paulo serviria para abrir os olhos e para converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, os homens, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé nele, em Jesus. Então a verdadeira adoração é oferecida por aqueles que foram comprados, que pertencem ao Senhor, os remidos do Senhor, os que foram libertos da escravidão, foram resgatados da mão do inimigo. E o maior inimigo nós sabemos que é o nosso pecado. Esse pecado que tenazmente nos assedia, que não nos deixa enquanto estamos neste corpo. Nós lutamos contra as tendências deste inimigo, deste Senhor que nos quer escravizar. Mas a verdadeira adoração, ela é oferecida por aqueles que foram libertos pelo Senhor, inclusivamente do pecado, também do mundo, de Satanás. Aqueles que Ele resgatou para serem seu povo, para serem seus adoradores, para serem seus servos. A verdadeira adoração, nós também encontramos no Salmo 107, como uma expressão da congregação de nações, a reunião de tribos, povos e línguas. Versículo 3 do Salmo 107. Mais uma vez lembramos de João 11, aqueles versículos que têm animado o nosso ministério, têm encorajado a visão de sermos igreja neste país, neste continente secularizado, materialista, tão longe de Deus durante tantos anos. Quem sabe, este momento de doença, este momento de crise, está a mudar a história deste velho continente. Em João 11, nos versículos 51 e 52, nós lemos que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir, congregar em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A verdadeira adoração acontece nesta reunião, nesta congregação, quando nós juntamos os nossos corações, juntamos as nossas almas, as nossas vozes, a nossa atenção para dirigi-la a Deus em espírito e em verdade. Mesmo quando impedidos de estar fisicamente juntos, nós podemos nos unir por uma ligação, por uma videochamada. Nós podemos nos congregar por meio de orações. Nós que somos originários de nações diferentes, no nosso meio há portugueses, no nosso meio há cabo-verdianos, há angolanos, há brasileiros. Há uma congregação de nações, de tribos, de povos
de línguas. Mas um texto maravilhoso acerca desta reunião e desta congregação está registrado em Apocalipse no capítulo 7. E a partir do versículo 9, uma visão que Jesus deu a João. Ele diz que depois destas coisas, diz o apóstolo João, que vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É esta a salvação que nós aguardamos, é esta a cura, é este o livramento que nós aguardamos. Foi esta visão que Deus deu a João, que dá à igreja, que é esta a visão que nós queremos ter diante dos nossos olhos, para viver estes dias em que há angústia, em que há tristeza, em que há lágrimas, há medo, há ansiedade, há depressão. Mas é esta palavra que nós queremos que o Senhor nos dê, que nos faça entender. É esta visão que nós queremos ter também diante dos nossos olhos acerca da salvação que nos aguarda. Porque nós temos aprendido a ler as Escrituras para encontrar Cristo nelas. A pregação e o ensino da palavra de Deus têm que estar muito bem solidificadas na teologia bíblica. E essa teologia bíblica ensina-nos acerca da maneira como toda a história da Bíblia se desenrola e se encaixa, culminando na vinda, na morte, na ressurreição, na ascensão e na volta, na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o esforço que nós devemos fazer ao ler o Velho Testamento, ao ler o Salmo 107, é procurar Cristo, é encontrar Cristo neste Salmo. É isso que nós devemos fazer ao ler o Velho Testamento. É permitir que as histórias do Velho Testamento nos transportem para Cristo, nos levem para a plenitude dos tempos, para a revelação do grande amor, da grande bondade e misericórdia do nosso Deus, que é digno das nossas ações de graça, da nossa adoração, do nosso louvor. Esta é a verdadeira adoração que nós queremos experimentar. Jesus é o pioneiro da nossa salvação. Ele não apenas nos tira do exílio, Ele conduz-nos para fora do exílio, disse o irmão Christopher Ash no seu comentário a este salmo. Ele está conosco. Ele fez-se pecado, Ele fez-se maldição para estar conosco e para nos conduzir como bom pastor para fora do exílio. O Salmo 107, ele é o início do 5º livro dos Salmos. Nós já aprendemos que o livro dos Salmos ele é dividido por livros. E o 5º livro começa com este maravilhoso Salmo, no qual a oração
com que termina o quarto livro é respondida. Então ele começa com a resposta a essa oração que é feita no final do quarto livro, no Salmo 106, no versículo 47, nós lemos essa oração. Salva-nos, Senhor. Oshiana, Osana é uma transliteração desta ideia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. E congrega-nos de entre as nações para que demos glória, para que demos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor para que sejamos verdadeiros adoradores. É a ideia desta oração, deste pedido, que termina assim. O quarto livro termina com esta oração: Senhor, salva-nos e congrega-nos de entre as nações, para que nós Te rendamos graças. Agora, neste Salmo, no 107, estão as histórias daqueles que o Senhor congregou de entre as terras. E há aqui 4 histórias. Nós não vamos olhar para elas hoje. Se Deus permitir, continuaremos no próximo domingo a olhar para este Salmo. Mas os versículos de 1 a 3, eles exortam aqueles que foram remidos, aqueles que foram congregados, a contarem a sua história. É a história do infinito amor do Deus da aliança, o Deus de pactos, o Deus de alianças, o Deus da velha e da nova aliança. É a história do Deus que é bom. Por isso, nós também podemos dizer como o Salmo 106 termina, o quarto livro termina. Bendito seja o Senhor. Que se fale bem, que se diga bem deste Deus, deste Senhor, que é o Deus de Israel e que também é o Deus da Igreja, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor. É por isso que nós somos convidados a cantar. A cantar a Cristo, a louvá-lo. Ele é o Rei. A fazê-lo de todo o coração com fé e gratidão. A cantar com devoção. A dizer aleluia, amém. Fazê-lo com alegria, com fervor. Render a Deus louvor. Esta é a letra do hino 235. Gostaria que nós cantássemos agora. Mesmo nas vossas casas, podendo seguir a projeção que aparecerá aqui no ecrã. Vinde, cristãos, cantai. É o convite deste salmo também. É a exortação deste salmo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cantemos então, aleluia, louvado seja o Senhor. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guia
Aleluia, amém. Vozes bem alto erguei, aleluia, amém. Com toda a sua grande, aleluia, amém. Oh, adorai a Deus, sempre vós filhos seus, na terra lá nos céus, aleluia, amém. O Senhor enviou a sua palavra e sarou, e livrou do que lhes era mortal. Nós sabemos que estamos a viver dias em que há muita gente a morrer por causa do vírus, e eu gostaria de partilhar, só para terminar este momento, algumas palavras que o irmão Luís queria que a igreja ouvisse. Uma pregação do irmão Augusto Nicodemos. Este é um dos irmãos que tem nos abençoado com o seu ensino, embora defenda algumas ideias diferentes daquelas que apresentamos ao ler este salmo. Não são questões essenciais, não podemos dizer que são questões fundamentais, mas que têm algum entendimento ligeiramente diferente acerca desta questão da interpretação da Bíblia. Mas a forma como ele tem lido as Escrituras e como tem aplicado, tem abençoado muitos de nós. E ao falar sobre este momento, este irmão, baseado em Lucas 21, e lendo realmente de uma forma um pouco diferente daquela como nós, e eu tenho encorajado os irmãos a ler, mas ele chegou a algumas conclusões acerca dos propósitos de momentos como este que nós estamos a viver. A mensagem que o irmão Luís sugeriu, o título é: O que a igreja deve fazer diante do coronavírus? Baseado em Lucas 21, de 5 a 28, especialmente dos versículos 7 a 19. Então este irmão disse que um dos propósitos de um momento como este é mostrar como nós somos frágeis. Mostrar o quanto dependemos de Deus, provar a robustez da nossa fé. É outro propósito. Saber se a nossa fé é realmente sólida. Para quebrar a arrogância do homem, ou seja, para nos conduzir a uma atitude humilde. Mostrar como o pecado original afetou toda a raça humana. Fazer-nos ansiar pela vinda do Senhor Jesus e do seu reino de paz e prosperidade. E nós podemos concordar com estas afirmações, com estes propósitos. E algumas atitudes que são esperadas de nós, cristãos. Não julgar a Deus, porque nós não sabemos o que Deus está a fazer na história, então nós não vamos julgar a Deus, não vamos duvidar da bondade de Deus. Uma outra atitude é não julgar as vítimas, porque estas calamidades alcançam crentes e não crentes, pessoas que obedecem e que não obedecem. Então qualquer um de nós e qualquer crente pode ser alcançado por este vírus e por esta doença. Na verdade, o que a ciência tem dito é que todos nós seremos alcançados por este vírus. Haverá reações diferentes, mas todos nós seremos alcançados. Uma outra atitude é ter compaixão das pessoas que estão a sofrer. Uma outra atitude é refletir sobre o pecado e as suas consequências. Também nos humilharmos diante de Deus, agradecendo por não termos sido ainda afligidos por tão grave doença como outros têm sido atingidos, porque é grave no caso deles por causa da fragilidade dos seus corpos. Uma outra atitude é não entrar em pânico. Não é uma atitude de um crente entrar em pânico diante de uma doença grave ou da iminência da morte. E uma outra atitude que este irmão espera e que nós esperamos também é que nós confiemos, como crentes, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de nós que amamos o Senhor. É por isso que eu gostaria de deixar esta recomendação aos irmãos, que falemos entre nós com a palavra de Cristo, não com notícias e com números das notícias da internet, dos relatórios da Direção-Geral de Saúde,
mas com a palavra de Cristo. Que habite ricamente em nós a palavra de Cristo, para nós nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no nosso coração. É isso que eu espero que nos ajude. É assim que o Salvador nos quer ajudar, enviando-nos a sua palavra e entre nós que habite ricamente a palavra de Cristo. E terminar este momento, então, com o hino 262. Também será projetado e terminaremos este nosso tempo com o hino 262. Logo a seguir, começaremos a nossa reunião de partilha, de oração. Todos os irmãos que foram convidados poderão, então, participar dessa nossa reunião de comunhão, de oração, que teremos imediatamente a seguir à nossa exposição bíblica. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, no consolo que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Deus teus amanhãs, ao teu lado para sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar.